Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos seguindo aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim e hoje é sexta-feira, você sabe, dia de Cropview por aqui. Aqui comigo a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, a Rural que detém aí os direitos do Cropview. E a gente decidiu, né, Cristina, falar hoje um pouquinho dessa situação que a gente viu lá no Mato Grosso, nos últimos dias, de um excesso de chuva atrapalhando a colheita, produtor reclamando da situação por lá, enfim, até que ponto isso pode ter penalizado aí a lavoura de soja por lá? Já que as chuvas já aconteceram e aparentemente estão diminuindo a partir de agora, o que deve dar andamento ou continuidade aí à colheita da soja. Pelo que você observou, teve problemas? A chuva foi realmente um problema lá para o Mato Grosso, Cristina? Oi, Alexandre, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. E realmente, né, aqui nós podemos falar só de produtividade, na verdade, né, o quanto a chuva, nos estágios fenológicos da cultura, nós estamos falando aí da soja, o quanto ela penalizou em termos de produtividade. Nós não vamos conseguir medir o que a chuva pode ter causado de danos nas enchentes, que nós vimos que tiveram muitas, né? Nós vimos aí muitas fotos de campos alagados. Nós não conseguimos falar a partir da maturação final o quanto que a chuva pode ter penalizado aí na perda de peso ou no excesso de umidade, ou quanto de lavoura que pode ter o grão perdido, porque foi adido, enfim, nós conseguimos falar só do efeito da produtividade. E nesse eu posso te dizer aqui pelas simulações que nós fizemos que realmente houve impacto, houve perda. Muito bem. Antes da gente mostrar as simulações, Cristina, deixa eu passar as fotos lá, só para as pessoas que não ainda acompanharam no Notícias Agrícolas, fotos enviadas pelos internautas. Olha a situação dessa lavoura de soja, praticamente carregou a lavoura de soja aí, assoreou a parte do terreno, enfim, uma situação muito grave pelo excesso de chuva lá na região. Vamos continuar vendo. Olha só, essa imagem é uma imagem disso que você acabou de falar, Cristina, da soja apodrecendo literalmente no campo aí. Dá para ver, inclusive, vamos mais uma, dá para ver inclusive essa sojinha brotada, olha só, a soja brotando no campo. Isso a gente não vai conseguir mensurar com os números do Cropview, né, Cristina? Não, Alexandre, isso não tem, porque o Cropview ele para o cálculo no final do ciclo da maturação. E o que chove em cima disso, e a gente teve notícia de que aconteceu muito, né, de lavouras que estavam prontas para colher e não houveram condições de ser colhidas. Esse efeito pós-maturação, nós não conseguimos medir aqui no algoritmo do Cropview. Realmente é uma avaliação que ela consegue ser feita no campo mesmo, em loco, para saber o que aconteceu e como é que está o peso desse grão e o quanto que influenciou. Muito bem. Vamos lá para Campo Novo do Parecis, Cristina, que me parece foi um destaque aí na última semana, destaque pelo excesso de chuva, muita chuva, alagando vários pontos aí do município, inclusive das lavouras, né, como a gente viu em algumas fotos aí. É uma situação que preocupou o produtor, mas será que penalizou? Você já adiantou que sim. Vamos ver o quanto? Vamos lá. Eu fiz 3 simulações. Uma de um plantio em 24/10, de um ciclo de 120 dias, está aqui na tela, né? Você pode ver que teve, está no final da colheita, com uma produtividade de 72%. Né? Fiz uma simulação de plantio em 30/10, de um ciclo de 110 dias, a produtividade aqui já melhora um pouquinho, 77%. E uma terceira simulação de 15/11, também num ciclo de 110 dias, e nós estamos falando de produtividade de 80%. Né? Esse ciclo de 110 dias plantado em 15/11 iria fechar o ciclo na semana seguinte, na semana que vem. Então, não dá, a gente vai falar não estamos falando de um grão que estava pronto essa semana, no auge da chuva para colher. Se nós falarmos desse 30/10,
a colheita, o ciclo fecha esta semana. E eu acho que é interessante a gente dar uma olhada nele. Vamos ver então, Cristina. Vamos ver os detalhes dele então. Vamos ver o detalhe, ó. Deixa eu só ajeitar a tela aqui para ficar bom para todo mundo ver. Então tá aqui, olha, nós estamos falando de plantio 30 do 10, um solo teor de argila entre 16% e 35%, ciclo de 110 dias, numa expectativa de colheita de 65 sacas por hectare. E começou bem, hein? Começou muito bem, a produtividade estava excelente esse ano, né? Com chuvas muito acima da média, né? Você pode ver que tem excedente hídrico ao longo do ciclo inteiro. Inclusive, esse excedente ele começa a penalizar. Olha, você vê que ele vinha com 100% até o primeiro estágio de florescimento. Quando passa para o segundo decênio do florescimento, essa quantidade de chuva excessiva ela dá uma penalizada. Olha. A produtividade cai para 95%. Quando vem para o enchimento de grão, primeiro estágio aqui, enchimento de grão, primeiro decênio, nós estamos falando que cai para 89%. Olha quanto excedente hídrico teve aqui. Né? Viemos para a segunda fase do enchimento de grão, segundo estágio aqui, continua chovendo, cai né? para 83%. Ou seja, para quem achava que chuva não penalizava, tá aí a prova de que penaliza sim, né? Excesso de chuva, né? Sempre penaliza, né? E aqui nós estamos falando de maturação, fase final. E neste ciclo que nós simulamos com essa data de plantio, se daria nessa semana. E olha, 237 milímetros. Essa chuva, viu, Alexandre, ela é uma chuva contabilizada média do município, cálculo do CPTEC. Muito bem. Então, isso pode... 237 milímetros aqui, nós estamos falando de média de município. Isso pode variar de propriedade para propriedade, então, né, Cristina? Sem dúvida vai variar. Muito bem. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma ideia do efeito desse excesso de chuva sobre a produção, sobre a produtividade. Impactou bastante. Você vê que até ali no início de janeiro, a gente tinha um potencial produtivo mantido em 100%. A partir dali, com as chuvas para mais de 100 milímetros, olha aqui, 136, 160, 147 e agora nessa última semana, 237 semanas, volumes registrados, porque aqui já não é mais previsão, né, Cristina? São volumes já registrados pelo CPTEC. Houve sim um incremento muito grande nas chuvas e consequentemente a penalização aí da produtividade baixou para 100, baixou para 95 no primeiro momento, 89 depois, até chegar nos atuais 77%. E reforçando o que a Cristina já falou, 77% considerando somente o impacto sobre a produtividade. Aí a gente não está dizendo que teve perda de qualidade, não está dizendo que teve perda de peso do grão, enfim, essa situação não é contabilizada pelo CropView, certo, Cristina? É isso mesmo, nós chegamos ao ponto do que afeta na produtividade, realmente. Vamos ver. E, consequentemente, a gente acha que pode ter tido essas outras consequências, né? Dependendo da lavoura, de novo, reforçando, isso aqui é uma simulação de um ciclo de 110 dias, uma data de plantio em 30 do 10. Cada propriedade tem um ciclo diferente, um cultivar diferente, uma data de plantio diferente. Neste caso, com essa maturação acontecendo nesta semana, certamente não se pôde colher e com certeza tiveram algumas outras incidências, né? Algumas outras perdas que vão acabar sendo contabilizadas na hora de colher. Vamos ver o balanço hídrico? Vamos lá. Olha só. Lembrando, para quem não acompanha toda sexta-feira as análises aqui, que a linha amarela é a média dos últimos 10 anos. A linha vermelha é quando tem déficit hídrico e a linha azul mostra aí o excedente hídrico. Déficit hídrico, excedente hídrico em relação à necessidade da planta naquele determinado momento. Certo, Cristina? Exatamente, daquele cultivar plantado naquele momento. Muito bem. E daí a gente vê, olha só a diferença aqui do excedente hídrico para a média tradicional. Olha aqui. Muita coisa. Você vê que pegou um pico. O pico que ele aconteceu, olha,
na colheita, né? Nós estamos falando de um excedente aqui de 209 milímetros. Você imagina essa chuva toda que nós falamos aí, né? E a média de 10 anos aí, o excedente é de no máximo 31 milímetros, né? Ou seja, foi muita chuva mesmo nessa etapa final aí de colheita, e isso pode ter atrasado, inclusive, o processo de colheita deles, né? Ou justificaria um atraso no processo de colheita, né, Cristina? Sem dúvida, não foi possível colher. Eu, pelas notícias que eu tenho recebido, acho que o sol apareceu ontem, né? Começou a dar com alguma condição ontem, pelos comentários que eu tenho ouvido. Nós conversamos com uma produtora de Tangará da Serra e ela contava justamente isso pra gente. O sol apareceu, eles estavam esperando secar um pouquinho mais para no final da tarde tentar iniciar a colheita lá e tentar salvar o que ainda estava no campo. Uma situação bastante crítica. Imagina, você vê sua soja praticamente quase todo o ciclo com potencial produtivo lá em cima e justamente no finalzinho as perdas começam a acontecer. Não deve ser fácil não, né, Cristina? Não é não, Alexandre. No ano passado nós acompanhamos essa situação no Paraná, em alguns lugares do Paraná. E nós chegamos a acompanhar de perto algumas lavouras que não deu nem condição de colher. O grão ardeu de tal forma no pé que tinha lavoura que 2% da lavoura era aproveitada. Realmente foi uma judiação. E era uma produtividade fantástica. Dessas noticiadas, assim como produtividade recorde, entendeu? O Paraná, o ano passado, estava assim em alguns lugares do Paraná, e nós vimos a chuva na colheita, o quanto impactou. Muito bem. O que mais que a gente consegue ver aí, Cristina? Vamos ver a previsão para os próximos 15 dias. Vamos ver. Né? Tá aqui. E aí, assim, previsão é previsão, né, gente? Não estou dizendo aqui que vai acontecer. Os dados que eu tenho são enviados pelo CPTEC, mas nós temos previsão de hoje, e é uma previsão falando de média do município, nós estamos falando de 11 milímetros para hoje, eles estão falando de 23 milímetros para amanhã, 27 para depois de manhã, e começa a diminuir o volume nesta previsão que eu tenho aqui, olha, a partir do dia 22. Só semana que vem. Só semana que vem. Cristina do céu, quem está atrasado com a colheita aí vai ter mais uns dias então de molho. Pode ser que tenha uma certa dificuldade, né? Olha, mas hoje está falando de 11, ontem eu tenho a impressão que deve ter sido menos pelas notícias que a gente tem no campo, né? Né? Tomara que diminua mais um pouquinho, que não venha nesse volume, que esteja bem espalhado, que esteja bem menos em volume. Né? Isso aí. Muito bem, a gente... E aí vamos olhar 6 meses? Vamos olhar, próximos 6 meses. Então, olha aqui, olha isso que ele fala do fechamento de fevereiro, né? Ele fala de fevereiro fechar com 430 milímetros. 100% a mais aí do que a média, Cristina? 100% a mais do que a média. É muita chuva. É muita chuva. Ixi, mas você sabe o que arrepia mesmo? É quando você olha de novo. É uma tendência, não é previsão, é uma tendência. Eu ia comentar isso agora. Não bastasse ter esse excesso de chuva, mais para frente a gente vai ter aí um desvio negativo ou chuvas abaixo da média. É isso, Cristina, que a gente está vendo aí? Pelo menos essa tendência que eu tenho aqui está mostrando isso, Alex. Mas sabe o que eu queria lembrar você? Quando foi em novembro, eu lembro que nós fizemos um programa falando de Tupanteretã, no Rio Grande do Sul. Sim. E tinha aquela toda discussão, o pessoal estava acabando de colher o trigo, e mostrando, ainda se falava em efeito de laninha na soja, né, e mostrava que as chuvas iam ser poucas. E não aconteceu. E as chuvas foram normais e a produção de soja lá foi boa. Então eu acho que olhar a tendência futura de climatologia, a gente tem que fazer com muito cuidado, né? É um assunto para consultar realmente os meteorologistas, os especialistas no assunto, que nós não somos. Nós falamos do que o clima ocorrido ocasiona na produtividade do cultivar. Nós não falamos de meteorologia. Meteorologia é um insumo e que tem que ser olhado com cuidado, porque nós sabemos de todas as dificuldades que nós temos no Brasil, das poucas estações, né? Enfim, o insumo ele é pouco para ser trabalhado. Inclusive, os meteorologistas sofrem com isso, com os poucos insumos que tem, né? E falar em modelos e assertividade de modelos. Mas é sempre bom olhar com cuidado, né? Mas, infelizmente,
a tendência que eu tenho aqui, ela sinaliza menos chuva. Agora, Cristina, está me fazendo lembrar aqui, apesar de ser uma tendência e que pode haver toda essa mudança, enfim, uma situação assim pode ser prejudicial para o milho safrinha, hein? De fato, né? Uma dificuldade de colher a soja, dificuldade de plantar o milho, porque a terra está encharcada, e se faltar água para baixo, como está dizendo aqui, como é que esse milho vai se desenvolver, né? Tem como a gente simular um plantio aí para o milho safrinha, ou o acompanhamento do milho safrinha? Vamos dar uma olhada, na média, nos últimos 10 anos, como é que a região se comporta com o safrinha, tá? Tá. É bem rapidinho. Deixa eu mudar aqui para milho, esqueci. Mudar de cultura para milho. E fazer uma simulação. Só para a gente ver como é que a região se comporta com milho safrinha. Vou pegar 10 anos para trás. Mais do que isso, a tela vai ficar muito grande. Não vai dar para a gente enxergar tudo de uma vez. Vamos continuar em Campo Novo, né? Vamos continuar. Está começando a mostrar como é que o milho safrinha se comportou nos anos passados. Para a gente não ficar falando só de futuro, porque o futuro é uma tendência, não vou nem falar que é uma previsão, é uma tendência. Vamos olhar para o passado e vamos ver como é que a região se comporta. Isso é baseado no dia de plantio, é isso? Esses percentuais? É baseado no decêndio de plantio. No decêndio Cada quadradinho são 10 dias. De cara, dá para a gente perceber que quem planta antes tem melhor resultado, né, Cristina? Você vê que janeiro é o possivelmente o melhor mês. Melhor momento, isso mesmo. Aí fevereiro, você vê que tem ano que o primeiro decêndio de fevereiro ele se comporta melhor e a partir do segundo decêndio de fevereiro já começa a perder um pouco na produtividade. 2014 foi um ano que estendeu, né? Você vê que até segundo decêndio de fevereiro ele já estava falando em 84% de produtividade. 2015 está aqui, ele pegou até o primeiro decêndio de fevereiro também, com produtividade boa, depois começou a bater 80% e daí em diante. Quanto mais tarde você... não foi um ano tão bom. Quanto mais tarde você planta, maior é o seu risco. Aparentemente é o que está mostrando aí. Sem dúvida. Olha, e quando nós pegamos a média dos últimos 10 anos, ele diz o seguinte: janeiro, quanto mais cedo, melhor a produtividade. Fevereiro, já começa a penalizar. Tarde, a produtividade cai. Uhum. E de fevereiro em diante, nem precisa plantar, né, Cristina? Menos de 50% aí. O resultado não tem sido dos melhores, né? Depende do ano, olha, mas se você olha de 16, né, que foi um ano que a partir do segundo, janeiro, 16 não foi um ano tão bom, né? Nós estamos falando de fevereiro ainda, segundo decêndio de fevereiro, ele já acusou que 54% de produtividade. E olha, 2017 também não tá bom não, hein? Aliás, 2017 já começou cedo a penalizar, hein, Cristina? Pois é. Então, tem que ver. Para frente é previsão, né, Aham. Aí o milho acabou. O solo está encharcado. Se nós colocarmos um ponto aqui, e eu acho que eu até já coloquei, vou mostrar para vocês aqui o que foi que eu fiz. Eu acho que eu até simulei um ponto aqui já. Plantio em 18 de fevereiro. Vamos ver. Já tinha colocado esse ponto aqui. Um ciclo safrinha, 130 dias, um solo médio, uma expectativa de produção de 110 sacas por hectare. Eu não vou olhar ali nas previsões, mas eu vou para o balanço hídrico, porque eu acho que nesse momento é o que mais interessa, né? Olha lá. O solo está encharcado, né? Difícil de plantar. Uhum. Só que o que a previsão está sinalizando? Você está vendo na média aqui? Se colocar o cursor, ele vai aqui. Uhum. Na média dos últimos 10 anos, nós temos um excedente aqui que ele vai até meados de abril. Tá. E esse ano, a previsão da meteorologia está dizendo que esse excedente
começa a se transformar em déficit já em março. Em meados de março, né? É. Bem mais cedo. Então, provavelmente isso que está penalizando. Agora, novamente, são previsões, são tendências. Mas, bom, a gente precisa ficar atento aí às variações do clima, né, Cristina? Os ventos, o oceano, a lua e tudo mais, para ver se concretiza. Mas a tendência está mostrando aí uma tendência de um ano mais seco para a safrinha, com possibilidade de penalização, então. Sem dúvida. Se isso acontecer, vai judiar. Vai judiar por dois motivos, porque eles estão com dificuldade para plantar, o solo está super encharcado, né? Está difícil de colher a soja, olha só. Eu peguei aqui, só para a gente ver nos estados cronológicos, então você vê que plantar em 18 de fevereiro, como eu simulei, chuva está dando excedente hídrico, olha, continua com excedente, e o que acontece? De março para diante, começa a diminuir. Começa a diminuir, quando chega em abril, começa a penalizar. Justamente naquele período que a gente vê que começa a secar mais, né? Sim. Sem dúvida, né? E aí que continua faltando, a previsão é de que continua com chuva completamente insuficiente. Quem conseguiu já plantar o safrinha mais cedo pode ter um resultado melhor, então, Cristina? Ou pode fugir disso. Pode fugir dessa situação. Se essa previsão se confirmar, né, Alexandre? Eu acho que é sempre importante a gente dizer isso. Porque nós estamos olhando para o futuro, estamos alimentados por uma tendência que está sendo sinalizada. E que realmente, dia a dia, ela pode mudar. E agora já não dá para fazer muita coisa mais, né, Cristina? Pois é. Plantar e rezar, né? Eu acho que vale muito para o agricultor, ele sabe como a região dele se comporta, né? Então, outro dia eu ouvi até de um pessoal que planta dizendo o seguinte, olha, a média de chuva da região às vezes não foge muito. Se é uma região que chove 1.500 milímetros por ano, ele vai falar, vai chover 1.400, ou vai chover 1.600 ou 1.700. É uma conta boa de fazer. Quanto já choveu? Né? Vamos pensar em ano agrícola. Quanto que já choveu e quanto que normalmente chove? E qual é a média da região? Então, quanto de chuva ainda deve acontecer ou não? Eu acho que esse é um bom cálculo para começar a saber se as previsões estão com uma tendência correta ou não. Muito bem. Cristina, quem quiser saber mais detalhes, quem quiser simular para a região, para o município dele, ou quem quiser ter uma previsão, uma simulação personalizada, o que pode fazer, hein, Cristina? Olha, o CropView está aberto para testes, você entra em www.cropview.com.br, você faz o seu cadastro e você coloca seus dados. O que eu indico para todo mundo? Entre em contato com a gente, porque esses dados que estão no site, eles são genéricos. É uma média do município que foi interpolada para o município. Então, todo produtor, ele faz a coleta de chuva e todo produtor tem um probiônico em cada talhão. Então, entre em contato com a gente, manda esses dados. E aí, o CropView vai calcular o balanço hídrico da sua propriedade. Então, corre-se menos o risco de errar, porque vai ter lugares no município que choveu mais, vai ter lugar que choveu menos. Então, o produtor faz o cadastro, entra em contato conosco, pode ser através do próprio site, contato@ruraltecnologia.com.br, manda esses dados de chuva e nós colocamos esses dados para você. Então, o seu balanço hídrico vai estar de acordo com o que precipitou na sua região. E aí, com certeza, ele vai ter uma assertividade muito maior. E nós saímos do dado médio do município. Né? E assim, está liberado para todo mundo. Nós fizemos essa parceria aqui com Notícias Agrícolas para atender esse internauta que acompanha essas notícias. Então, está aberto para todo mundo que quiser testar, que quiser comentar. E aí, você coloca o seu cultivar correto, a sua data de plantio correta. Então, você vai ter uma resposta do que é essa produtividade. E nós estamos à disposição através do contato @ruraltecnologia.com.br ou do telefone 11 5505 4646. Para discutir, para comentar, para falar o quanto acertou, ou quanto que não, ou para conversar a respeito dessa produtividade, nós nos colocamos à disposição de todos que acompanham o Notícias Agrícolas. Muito bom. Cristina,
Obrigado por mais essa participação sua aqui com a gente nessa semana. Sexta-feira que vem a gente volta com outros detalhes e outro município do Brasil para a gente ver o que aconteceu e principalmente trazer as informações que podem acontecer aí com as culturas que vão sendo colhidas ou implantadas, dependendo aí da época. Obrigado por enquanto, Cristina. Eu que agradeço. Um bom final de semana para todo mundo. Para você também, até a próxima. Muito bem, tá aí então a Cristina Queiroz conversando com a gente de Rural Tecnologia, confirmando, portanto, que esse excesso de chuva lá no Mato Grosso, lá em Campo Novo do Parecis, realmente foi prejudicial para a produtividade. A Cristina fez questão de sinalizar aí de que essa perda contabilizada no CropView, nessa análise que a gente fez, é uma perda de produtividade, não inclui perdas potenciais aí com qualidade do grão, com densidade do grão, enfim, isso tudo pode aumentar um pouquinho mais essa situação de perda do produtor. De uma forma geral, uma perda significativa para uma planta, uma lavoura que vinha muito bem, pelo menos até aí a etapa de florescimento. A partir do florescimento para frente, houve aí esse excesso de chuva que começou a penalizar. Portanto, uma situação de preocupação para o produtor lá na região de Campo Novo do Parecis. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Logo mais eu volto com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.